Seu bebê nasceu faz poucas semanas e você não consegue entender por que ele chora tanto, dorme pouco e parece só se acalmar no colo. Bom, então a gente vai conversar sobre isso e hoje eu vou te explicar o porquê. Tem um conceito criado pelo antropólogo Ashley Montagu e depois popularizado pelo pediatra Harvey Karp, que muda completamente a forma como a gente entende os primeiros meses de vida do bebê. E o nome disso é esterogestação. E entender isso pode aliviar uma culpa que praticamente toda mãe carrega sem saber. Comparado com quase todos os outros mamíferos, o bebê humano ele nasce extremamente maturo. Um filhote de cavalo, por exemplo, levanta e anda em poucas horas. Um bebê humano recém-nascido não consegue sustentar nem a própria cabeça. E a razão para isso está ligada a duas coisas que definem a nossa espécie: o cérebro grande e a postura ereta. Andar em duas pernas estreitou o canal do parto e, ao mesmo tempo, o cérebro humano precisou continuar crescendo para sustentar tudo que nos torna humanos. E o resultado desse conflito é que o bebê precisa nascer um pouquinho antes de estar pronto, porque se esperasse mais tempo dentro do útero, ele simplesmente não passaria pelo canal do parto. Pesquisadores da área de psicologia evolutiva descrevem o recém-nascido humano como estando em um estado de imaturidade comparado ao de um canguru recém-nascido, por exemplo, que continua se desenvolvendo dentro da bolsa da mãe depois de nascer. A diferença é que o ser humano não tem essa bolsa externa. O que existe no lugar dela é o corpo dos pais. E a teoria da esterogestação, ela significa que a gestação continua fora do útero. Os primeiros 3 a 4 meses de vida do bebê são, na prática, uma extensão da gestação, só que vivida do lado de fora do corpo da mãe. Lá dentro do útero, o ambiente ele é bem específico. É quente, é contido, é escuro, é silencioso e é rítmico. E o bebê sente o coração da mãe batendo o tempo todo, sente o balanço constante dos movimentos dela, não sente fome, não sente frio, não sente a própria solidão, sabe? E no momento do nascimento do bebê, tudo isso desaparece de uma vez. Por isso, segundo essa teoria, os pais deveriam recriar, na medida do possível, as condições do útero nesses primeiros meses. Contato pele a pele, colo frequente, balanço, sons constantes, proximidade quase que ininterrupta. Não porque isso vai deixar a criança mal acostumada, mas porque é exatamente disso que o sistema nervoso dela precisa para amadurecer. Durante décadas, especialmente entre os anos 20 e 60, os especialistas recomendavam que os pais não atendessem o choro do bebê com muita frequência, para não criar uma criança exigente, sabe? E essa orientação ela está registrada em publicações oficiais da época e influenciou gerações inteiras de famílias. O problema é que essa lógica ela ignora a função evolutiva do sono. Durante a maior parte da história humana, os bebês precisavam de proteção constante contra os predadores. E o choro era o sinal de alarme que trazia a mãe de volta. Bebês que choravam quando ficavam sozinhos ou desconfortáveis tinham mais chance de sobreviver. E isso está gravado na biologia da espécie humana até hoje. Estudos que observam mães e bebês ao longo do primeiro ano de vida mostraram um padrão bem consistente. Quando a mãe responde de forma consistente e rápida ao choro nesses primeiros meses, o bebê chora menos e por períodos mais curtos nos meses seguintes. Isso a gente chama de construção de confiança. Dessa forma, o bebê aprende que o mundo responde às necessidades dele, e isso reduz a necessidade dele sinalizar com urgência. Pesquisas com povos caçadores-coletores reforçam esse ponto. Entre o povo San do deserto do Kalahari, os cuidadores respondem a mais de 90% dos sinais de sono do bebê em até 15 segundos, e o resultado não é uma criança dependente, é o oposto. Crianças criadas com esse nível de responsividade, elas tendem a se tornar independentes mais cedo e não mais tarde, quando comparadas com crianças criadas em ambientes de menor contato físico. O contato físico frequente nessa fase, ela não é somente sobre afeto, ela tem efeitos fisiológicos mensuráveis. Bebês mantidos em contato pele a pele regulam melhor a temperatura corporal, porque a distribuição de gordura no corpo do recém-nascido favorece o contato da parte da frente do corpo do cuidador. Bebês carregados no colo ou no sling apresentam frequência cardíaca e respiração mais estáveis. Estudos como o método canguru, que você já deve ter ouvido falar, usado originalmente para bebês prematuros, mostram que o contato pele a pele reduz o choro, melhora o ganho de peso, acelera a maturação neurológica e fortalece o vínculo entre pais e o bebê.
E esses benefícios não se limitam só aos prematuros. Pesquisas mais recentes mostram efeitos parecidos em recém-nascidos de termo. O toque também influencia diretamente o sistema hormonal. A privação de contato físico em filhotes de ratos, por exemplo, provoca quedas de nível de hormônio de crescimento e aumento dos níveis de hormônio de estresse. E quando o contato é restabelecido, esses valores voltam ao normal. Em humanos, as crianças que sofrem privação afetiva severa, mesmo sem nenhuma causa orgânica, podem apresentar atraso no crescimento que se reverte quando são colocadas num ambiente mais afetuoso. Esse fenômeno ele já foi documentado clinicamente e reforça algo que muitas mães sentem de forma intuitiva. O colo ele é uma necessidade fisiológica. Um dos estímulos mais estudados dentro dessa área é o som do batimento cardíaco. Durante o último trimestre de gestação, o bebê já escuta o coração da mãe de forma constante, e pesquisas mostram que os recém-nascidos expostos ao som gravado de um batimento cardíaco adulto durante os primeiros dias de vida choram menos e ganham mais peso do que bebês sem esse estímulo, mesmo recebendo a mesma quantidade de alimento. Já o movimento, ele tem um efeito parecido. Balançar o bebê de forma rítmica reduz o choro e ajuda no adormecimento. Isso explica porque praticamente todas as culturas do mundo desenvolveram de forma independente alguma versão de embalar a criança no colo, em redes ou em dispositivos de carregar. E existe até um padrão curioso relacionado a isso. A maioria das mães, seja destra ou canhota, tem uma tendência forte de segurar o bebê recém-nascido do lado esquerdo do corpo, perto do coração. E esse padrão ele foi observado em diferentes culturas e até em obras de arte antiga que retratam mães com seus filhos. Uma das explicações propostas é que existe um reconhecimento instintivo de que o som do coração ali tão próximo acalma a criança. Um medo bem comum entre os pais é achar que pegar o bebê no colo com muita frequência vai formar uma criança carente, mimada ou dependente demais. As evidências apostam justamente para o contrário. Tem estudos longitudinais acompanhando bebês desde o primeiro ano de vida que mostram que crianças que receberam contato físico afetuoso, consistente e responsivo nos primeiros meses se tornaram mais tarde crianças que conseguiam brincar sozinha, com tranquilidade, se afastar da mãe sem grande sofrimento. E já as crianças que tiveram contato físico um pouco mais escasso ou inconsistente tendiam a protestar mais quando eram colocadas no chão e a demonstrar mais ansiedade diante das pequenas separações do dia a dia. E comparações entre culturas diferentes confirmam esse padrão. Crianças da Malásia, por exemplo, que costumam ser carregadas com muita frequência nos primeiros anos de vida, conseguem se separar da mãe com mais tranquilidade, em média aos 21 meses. Crianças de amostras americanas, por exemplo, que passam mais tempo sozinha desde cedo, levam em média até os 36 meses para conseguir atingir o mesmo nível de conforto na hora da separação. Ou seja, mais contato físico no início não atrasa a independência da criança, ele antecipa. O cérebro do bebê ele nasce com cerca de 25% do tamanho que ele vai ter na vida adulta. No primeiro ano de vida, ele mais que dobra de peso. Essa é a fase de crescimento cerebral mais acelerada de toda a existência de uma pessoa e ela nunca mais se repete dessa forma. Então, durante esse período, cada experiência de cuidado está moldando literalmente a estrutura do cérebro em formação. Conexões que são ativadas repetidamente se fortalecem, conexões que não são usadas se enfraquecem e desaparecem. Isso significa que o tipo de cuidado que o bebê recebe nos primeiros meses não é somente uma questão emocional, é um fator direto na arquitetura do sistema nervoso que essa pessoa vai carregar para o resto da vida. Pesquisas sobre crianças que passaram por privação severa nos primeiros anos, como órfãos que ficaram muito tempo em instituições com pouco contato humano, mostraram alterações mensuráveis em regiões do cérebro ligadas à resposta ao estresse, mesmo depois de serem adotadas por famílias afetuosas. Então, isso mostra pra gente o quanto essa janela inicial de desenvolvimento é muito sensível. Então, gente, entender a esterogestação não significa que você precisa segurar o bebê 24 horas por dia, sem nunca colocar ele no berço, e também não significa que qualquer momento de choro vai causar um dano permanente. Significa reconhecer que, nos primeiros meses, o comportamento do bebê não é birra, não é manha e não é sinal que você está fazendo alguma coisa errada. Um recém-nascido que só se acalma no colo está fazendo exatamente o que a biologia dele espera que ele faça. Um bebê que acorda durante várias vezes à noite está seguindo um padrão de sono que ainda não terminou de amadurecer.
Uma criança que chora quando é colocada no berço, longe do corpo de alguém, está reagindo a uma mudança brusca de ambiente que o corpo dela ainda não sabe processar. Então, o caminho mais alinhado com o que a ciência mostra para a gente é oferecer proximidade, é resposta rápida ao choro, é contato pele a pele sempre que possível, é amamentação em livre demanda e um ambiente que reduz os estímulos excessivos, como luz forte e muito barulho. Isso não cria uma criança mal acostumada, isso cria uma criança que confia no mundo porque o mundo respondeu a ela quando ela mais precisou. Então, se você está exausta porque seu bebê só dorme no colo, porque ele parece nunca se contentar quando está longe de você, isso não é um problema que precisa ser corrigido. Cuidado com as promessas milagrosas. Isso é uma fase que tem prazo para terminar e que termina mais rápido e de forma mais saudável quando ela é acolhida ao invés de combatida. Então, você não está mimando o seu filho, você está terminando do lado de fora do seu corpo uma gestação que a natureza simplesmente não teve tempo de concluir por dentro.